Você já se perguntou o que acontece quando a pessoa que você mais ama, alguém que prometeu protegê-lo, de repente se transforma frio e te deixa para trás? Pense bem nisso. O que você faria se o pai do seu filho, o homem que você, confiado em seu coração, decidiu que era apenas descartável? É exatamente isso. O que aconteceu com Maya Elise. Imagine ser deixada sozinha, grávida de 3 meses, trocada por alguém mais jovem e brilhante. Tudo porque seu marido, Adrian Frost, achava que podia fazer o que quisesse. Mas aqui está a verdadeira questão. Pode uma mulher se recupera depois que seu mundo inteiro desmorona? O que é preciso para encontrar forças quando você perde tudo? Acredite em mim, esta não é apenas uma história sobre traição. É sobre como poderosa você se torna quando não tem mais nada a perder. É sobre uma mulher que se recusa a deixar que o coração partido defina ela. E deixe-me perguntar, se você tivesse que começar tudo de novo, você conseguiria? Conseguiria. Você luta pela sua felicidade mesmo quando todos esperam que você continue quebrado? Continue ouvindo. Você pode encontrar um pedaço de si na jornada de Maya. Eu prometo. Esta história fará você sentir todas as emoções e talvez até mesmo lembrá-lo de quão forte você realmente é. Tudo. O silêncio em sua cobertura em São Francisco era uma entidade viva. Respirava o ar estéril circulado por um sistema Maya. Outrora admirado e agora considerado sufocante. Agarrou-se às janelas do chão ao teto que davam para o Golden Gate. Uma vista deslumbrante que agora parecia a milhões de quilômetros de distância. Por 3 semanas, esse silêncio tinha sido seu companheiro mais próximo, uma presença mais constante do que seu marido, Adrian Frost. Aos 35 anos, Adrian era um titã no Vale do Silício. Um homem que não apenas entrava nas salas, mas as dominava. Seu rosto, todo afiado e bonito. Ângulos, era uma máscara de cálculo frio que enfeitava as capas da Wired e da Fortune. Ele se movia com o predador. Graça de alguém a quem nunca foi dito não. Quando ele virou aqueles intensos olhos cinza-aço para Maya Elise, um homem quieto. Curadora de arte apaixonada por livros raros e pinturas impressionistas, ela se sentia a mulher mais vista do mundo. Ele a perseguiu com um foco singular que ela confundiu com devoção. Foi somente depois do casamento, depois que ela assinou o acordo pré-nupcial que seus advogados chamaram de formalidade, que ela percebeu que não era devoção, foi aquisição. Agora, aos 29 anos, Maya estava grávida de 3 meses. Com seu primeiro filho, um fato que trouxe um lampejo de algo ilegível aos olhos de Adrienne antes do. A máscara voltou ao lugar. Ela esperava que isso preenchesse o abismo que se alargava entre eles. Um abismo silencioso e rastejante, cheio de noites mal dormidas, ele explicou, como lançamentos de produtos e um frio na barriga. A cama deles que não tinha nada a ver com o termostato. Ele entrou na sala de estar, seus sapatos italianos feitos sob medida, não fazendo barulho no chão de mármore polido. Ele já havia tomado banho e trocado sua armadura de trabalho por uma suéter de cachemir que provavelmente custou mais do que o primeiro carro de Maya. Ele não olhou para ela. Em vez disso, ele caminhou até a adega refrigerada, que ia do chão ao teto. Precisamos conversar, Maya. Sua voz era calma, comedida, a voz que ele usava quando fechando uma aquisição hostil. A mão de Maya foi instintivamente para sua barriga ainda lisa, um aceno de gelo se formando em seu peito. Tentei falar com você ontem à noite, Adrian. Você chegou depois que eu já estava dormindo. Eu estava ocupado, disse ele, selecionando uma garrafa de água com gás, girando a tampa com o estalo agudo que a fez estremecer. Ele ainda não tinha se virado para encará-la. Isso não está funcionando. As 4 palavras pairaram no ar, brutalmente. Simples. O coração de Maya batia forte contra as costelas. Um pássaro frenético preso numa gaiola. O quê? O que não está funcionando? Agenda. Posso deixar o jantar pronto mais tarde. Acabei de pensar em nós. Ele finalmente se virou. Seus olhos fixos nos dela. Não havia raiva, nem tristeza, apenas o vazio profundo e aterrorizante. Este casamento já passou.
A respiração deixou seu corpo em uma corrente dolorosa. Do que você está falando, Adrien? Estou grávida. Ela. A voz era um sussurro, um apelo desesperado para que ele se lembrasse, para que se importasse. Eu estou ciente, disse ele, tomando um gole d'água. Serão feitos arranjos. A criança será bem cuidada. Obviamente. Você também será. Eu não sou um monstro. A crueldade disso foi mais dolorosa do que qualquer discussão aos gritos poderia ter sido. Ele estava se desfazendo, cortando suas perdas. Ela era um investimento fracassado. Um monstro, ela repetiu. Uma risada histérica, borbulhando na garganta. Você está falando do nosso bebê, do nosso casamento. Como se fosse um item de um balanço patrimonial. Ah, outra pessoa, não é? Pela primeira vez, um lampejo de irritação cruzou seu rosto. O nome dela é Sienna. E sim, é sério. Sienna Cole. O nome atingiu Maya com a força de um golpe físico. Uma modelo socialite do Instagram de 24 anos que ela viu estampada em todos os sites de fofocas de tecnologia, muitas vezes ao mesmo tempo. Uma tempestade de caridade enquanto Adrienne comparecia sozinha. Maya disse a si mesma que não era nada. Adrienne lhe garantirá que não era nada. A maneira casual como ele pronunciava o nome dela agora, a finalidade possessiva de sua seriedade. Disse a Mia que tinha sido tudo. Então é isso. Mia se levantou, com as pernas tremendo. Você traz essa garota para nossas vidas e eu deveria simplesmente desaparecer com seu filho dentro de mim. Eu preferiria a ausência de drama. Adrienne, disse, com a voz baixando para um tom de advertência. Meus advogados entrarão em contato com você amanhã. Eles elaboraram um pacote de rescisão generoso. Considere isso um bônus pelo seu tempo na empresa. Ele realmente usou essas palavras. Rescisão. Pacote. O insulto foi tão profundo, tão desumanizador, que quebrou algo dentro dela. O medo recuou, substituído por uma onda de raiva incandescente. Oh, empresa. Era isso que eu era para você, Adrien. Um funcionário da Frost Enterprises. Você era meu marido. A posição não está mais disponível. Você pousa a garrafa de água na bancada de mármore com um clique agudo. Combinei que você ficaria na península por algumas semanas, até encontrar algo mais permanente. Sienna estará mudando-se neste fim de semana. É melhor você ir embora amanhã à noite. Ele estava despejando-a de sua casa, de sua vida. O desequilíbrio de poder era impressionante. Absoluto. Ele segurava cada cartão, o dinheiro, os advogados, a casa. Ele a isolou sistematicamente de sua antiga vida, seus velhos amigos, até que ele se tornou o filho em torno do qual seu mundo girava. E agora ele estava apagando a luz. Não. A palavra parecia estranha e poderosa. Na língua. Adrienne ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Não, não vou discutir minha vida ou a vida de meu filho com seus advogados. Não serei empacotado e enviado para um hotel como a bagagem da temporada passada. Você quer um divórcio, Adrien? Você vai ter que passar por mim, não pelo seu departamento jurídico. Ele a observou. Um lampejo de surpresa. Seus olhos frios. Ele esperava lágrimas, súplicas, um colapso rápido e ordenado. Ele não esperava desafio. Um sorriso lento e arrepiante surgiu em seus lábios. Não alcançou seus olhos. Muito bem, Maya, disse ele suavemente. Mas você precisa entender uma coisa. Quando eu quero algo, eu consigo. E quando eu quero, se algo se vai, desaparece. Tenha seu pequeno momento de desafio, mas não se esqueça com quem está lidando. Ele se virou e saiu da sala, deixando Maya sozinha no silêncio cavernoso. O nó gelado em seu. O peito dela se abriu, gelando-a até os ossos. Ele não estava apenas a abandonando. Ele estava apagando-a. E enquanto sua mão tremia sobre a ligeira curva de sua barriga, ela sabia que não era apenas um divórcio. Era uma guerra por sua sobrevivência e pela sobrevivência da única coisa pura que lhe restava. As próximas 24 horas foram um borrão de cálculos. Crueldade. Pela manhã,
O acesso de Mia às suas contas conjuntas foi congelado. Uma breve e-mail da assistente pessoal de Adrienne informou que um serviço de mudança, para sua conveniência, chegaria às 14 horas, para embalar seus pertences pessoais e transportá-los para um depósito. A chave da cobertura seria desativado pontualmente às 18 horas. Ele estava desmantelando a vida dela com a eficiência de uma reestruturação corporativa. Sua melhor amiga, Riley Chase, uma ruiva fogosa e atriz de teatro esforçada que nunca confiou em Adrien, estava lá. Em menos de uma hora, braços cheios de café local e fúria justificada. O filho de Riley fervia, andando de um lado para o outro. Enorme closet enquanto Mia apontava entorpecida para as roupas. Um verdadeiro literal pacote de indenização. Ele acha que é Deus. Ele acha que é Adrien Frost, respondeu Mia, com a voz rouca. É isso mesmo. Mesma coisa. Fazer as malas foi uma experiência surreal. Este vestido foi comprado para uma festa de gala, onde Adrienne a ignorou a noite toda. Aqueles sapatos, um presente atencioso depois que ele perdeu o aniversário deles. Cada item era um fantasma, uma lembrança de um amor que ela agora percebia ter sido uma ilusão meticulosamente elaborada. Carregadores, 2 homens corpulentos que se recusavam a fazer contato visual, trabalhavam com uma eficiência silenciosa e sombria que fazia parecer. Eles estavam empacotando os pertences de uma pessoa morta. Às 5, Maya estava na Mission Street com 2 malas, bolsa e um cheque que Riley colocou em sua mão. O porteiro que a cumprimentou com um diferencial. Senhora Frost, por 3 anos se passaram, olhei através dela. Sua chave era apenas um pedaço inútil de metal. Ela estava oficialmente exilada. Riley a levou para seu apartamento minúsculo, bagunçado, mas aconchegante, no Mission District. Era um apartamento no 5º andar, sem elevador, que cheirava a livros velho, se chá a ferver, um mundo distante do ar estéril e sem cheiro da cobertura. Parou. Na primeira semana, Maya mal saía do quarto de hóspedes. Dormia, chorava e olhava para o teto. O efeito psicológico, deixando-a enjoada e tonta. O enjoo matinal era um lembrete cruel e constante do bebê que Adrienne agora, referido como um acordo. Sua primeira comunicação da equipe jurídica de Adrienne. Era um pacote grosso e intimidador de documentos. Os termos eram brutalmente claros. Em troca da assinatura de um nada férreo e concordando com um divórcio rápido e incontestado, ela receberia pagamento único. O acordo de custódia do filho ainda não nascido foi apresentado em detalhes assustadores. Adrienne teria a custódia legal exclusiva, com Maya recebendo direitos de visita supervisionada a seu critério. Eles estavam tentando comprar o filho dela. Ele não pode fazer isso. Riley se enfureceu, jogando os papéis na mesa de centro dela. Isso é loucura. Ele está tentando te intimidar para desaparecer. Não é intimidação, disse Mia, com uma calma mortal se apossando dela. É estratégia. Wise. Quando Riley saiu do quarto, a calma de Ma quase desmoronou. Ela sentou-se sozinha na beira de uma cama emprestada em um quarto emprestado. Mãos tremendo em volta de uma caneca de chá lascada. Ela olhou para o vapor rodopiante e sentiu uma vergonha aguda e pungente. Se acalmou no fundo do seu peito. Como chegou a esse ponto? Ela repassou cada discussão, cada noite. Adrienne chegava em casa exalando uísque caro e colônia nova toda vez que tentava diminuir o abismo crescente entre eles. Uma voz cruel em sua mente sussurrou. Se você fosse mais inteligente, mais bonita, mais interessante, ele teria ficado. Você estaria aqui sem nada? Esse foi o momento em que as brasas de seu antigo eu, a mente analítica afiada de um curador, historiadora da arte, começou a brilhar. Ela passou anos estudando as estratégias de reis e conquistadores. Adrienne não era diferente. Ele estava usando força esmagadora para garantir uma vitória rápida e incondicional. Rendição, e ela não cedeu a ele. Com a ajuda de Riley, ela encontrou um pequeno e inteligente advogado de direito da família. Advogada chamada Naomi. Naomi, uma mulher cujos ternos elegantes e mente ainda mais afiada. Impôs respeito, leu o acordo proposto,
sua expressão ficando mais tempestuosa a cada página. Isto não é um acordo, senhorita Elise, disse Naomi, com a voz carregada de firmeza. É uma declaração de guerra. O Sr. Frost está acostumado. Pessoas desistindo. Não vamos desistir. O primeiro passo foi a sobrevivência. O cheque de Riley não duraria para sempre. Maya começou a vender as joias que Adrienne havia comprado para ela, os prêmios de consolação, os presentes da culpa. Cada transação parecia uma troca de uma camada de pele falsa. Com o dinheiro, ela alugou um pequeno apartamento de um quarto em um prédio modesto no distrito de Hayes Valley. Era escasso, com móveis de segunda mão e paredes precisando de pintura, mas era dela. Mesmo assim, à noite, a dúvida se insinuava. Maya ficava acordada, ouvindo o zumbido da velha geladeira e o trânsito distante, sua mente circulando, ansiosamente. E se isso fosse o melhor que ela poderia conseguir? E se ela estivesse falhando? Não apenas ela mesma, mas criança crescendo dentro dela. Numa terça-feira chuvosa, sentindo uma necessidade desesperada de ar, Maya se viu vagando através das pequenas, mas independentes galerias de arte que pontilhavam o bairro. A reverência silenciosa dos espaços acalmou seus nervos em frangalhos. Em uma galeria, uma coleção de fotografias fortes e marcantes da decadência urbana a chamou a atenção. Olho. Ela estava tão absorta em uma peça específica, uma foto de um único erva daninha resiliente crescendo através de uma rachadura em um monólito de concreto, que ela não percebeu o homem que tinha vindo para ficar ao lado dela. É incrível, não é? Como a vida dá um jeito, disse uma voz profunda. O nome enviado. Um choque através dela. Cassian Wolfe, o CEO da Wolfe Innovations. Ele era o mais significativo e amargo de Adrienne. Rival. Eram opostos polares no mundo dos negócios. Adrienne era conhecida por aquisições hostis e comportamento implacável. Redução de pessoal. Wolfe era conhecido por projetos sustentáveis e uma reputação de integridade. Sua inimizade era coisa de lenda da tecnologia. Adrienne o desprezava com uma paixão que beirava o patológico. Mia levantou a guarda. Imediatamente. Isso foi uma coincidência. Maya Elise, disse ela, com um tom mais frio do que ela pretendia. Os olhos de Cassian se arregalaram em reconhecimento. Não foi o nome dela que ele reconheceu, mas o rosto dela. Ele tinha. Havia em fotos de braço dado com Adrienne Frost. O fantasma de uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ele sabia quem ela era. E provavelmente o que aconteceu. O Elite Gossip Mill de São Francisco era implacavelmente eficiente. Sinto muito, ele disse. Disse, com a voz suave e o que parecia ser uma simpatia genuína. Para constar, eu vi o trabalho dele de perto. Não, ninguém merece isso. Maya se irritou. Ela não queria a pena dele. Não sei o que você quer dizer. Ele não insistiu. Ele simplesmente assentiu, seu olhar retornando à fotografia. Bem, senhorita Elise, foi um prazer conhecê-la. Ele deu a ela outro pequeno sorriso respeitoso e foi embora, deixando Maya com uma estranha mistura de suspeita e um sentimento indesejável. Um lampejo de calor. Ele não tinha sido predatório nem invasivo. Ele tinha sido gentil. Enquanto isso, Adrienne estava descobrindo que sua vida com Siena não era a melhoria que ele esperava. A cobertura, antes um santuário silencioso sob seu controle, agora estava repleta do caos do mundo de Siena. Seus amigos, insípidos e barulhentos, eram uma presença constante. O silêncio que ele ansiava foi substituído pelo clique incessante de a câmera do seu celular enquanto ela documentava cada momento de sua nova vida luxuosa para seus seguidores. Ela estava linda, excitante e completamente encantado por ele, mas ele achou a adoração dela lancinante, a conversa superficial. Ele venceu, mas o prêmio parecia vazio. Ele esperava que Maya desmoronasse, pegasse o dinheiro e desaparecesse, uma nota de rodapé em sua biografia. Em vez disso, seus advogados relataram que ela havia contratado um advogado. Ela estava reagindo. Ele via fotos de paparazzi. Ela parecendo pálida e magra, mas inegavelmente resoluta.
entrando em um escritório de advocacia. Uma noite, uma foto de um blog da sociedade apareceu em seu feed. Era da inauguração da galeria. Uma foto espontânea mostrava Maya, sua mão, descansando em sua barriga grávida, conversando com Cassie Wolfe. Eles não estavam se tocando, nem mesmo estavam particularmente próximos, mas compartilhavam um espaço, um momento, uma emoção nauseante e desconhecida que se acumulava nas entranhas de Adrienne. Estava quente, ácido e com gosto de veneno. Era ciúme. Era possessão. Como ousa? Ela. Como ele ousa? Ela ainda era a senhora Adrienne Frost. Ela estava carregando o filho dele. A visão dela na mesma. Enquadrar como seu rival mais odiado era uma afronta pessoal e intolerável. Ele pegou o telefone e discou para o chefe de segurança. Quero saber tudo sobre a nova vida dela, ordenou ele, com a voz grave. Para onde ela vai? Quem? Ela vê tudo. E eu quero ter influência sobre o Wolf. Encontre-o. Não me importa o que aconteça. Ele tentou apagá-la. Com indiferença. Agora ele a apagaria com seu poder. O jogo havia mudado. Não se tratava mais de uma situação tranquila. Divórcio. Era sobre a destruição total e completa. A vida em Hayes Valley era uma estudo de contrastes para Maya. A perda de imensa riqueza foi menos chocante do que o retorno da autonomia. Ela aprendeu a ritmos do Money, os nomes dos merceeiros no mercado local, a alegria simples de comprar café sem ele, sendo debitada em uma conta corporativa sem rosto. Era uma vida menor, mas profunda e inteiramente sua. A batalha judicial foi uma guerra lenta e desgastante de atrito. Os advogados de Adrienne enviaram movimentos intermináveis, exigiu revelações financeiras exaustivas de sua vida pré-marital e tentou pintar ela como uma interesseira instável. Naomi Ine era uma bulldog, reagindo a cada movimento com uma postura meticulosa e inflexível. Profissionalismo. Ele está tentando te levar à falência emocional, disse Naomi a ela durante uma sessão de estratégia extenuante. Não o deixe. O segundo encontro de Maya com Cassie Wolfe foi igualmente inesperado. Como a primeira, ela estava em uma pequena livraria independente, passando a mão pelas lombadas de livros de história da arte. Quando ele pronunciou o nome dela, Maya, ela se assustou. Ele segurava uma biografia do arquiteto Lucan. Parecia menos formal hoje, com jeans escuro e uma camisa simples e bem ajustada. Senhor Wolfe, Cassia. Por favor, ele insistiu, com um sorriso gentil nos olhos. Ele gesticulou com o livro. Fã do Khan? Sou, ela admitiu. Eu escrevi minha tese de mestrado sobre o uso da luz no Museu de Arte Kimble. Uma expressão de genuíno deleite se espalhou por seu rosto. O Kimble é uma obra-prima. É praticamente uma experiência religiosa. Pelos próximos 20 minutos, eles esqueceram quem eles eram. A esposa abandonada, o rival corporativo, e se tornaram duas pessoas que se interessavam por teoria arquitetônica. Ele falava com uma paixão e uma inteligência cativantes. Ele não era apenas um construtor que construía torres de vidro. Ele era um homem que entendia a alma de um edifício. Escutem, disse ele enquanto estavam parados perto da porta. Isso vai adiante, e sinta-se à vontade para dizer não, mas estou organizando um pequeno jantar na sexta-feira. Alguns amigos, arquitetos, artistas, bem discretos. Acho que você acharia interessante. Sem segundas intenções, eu prometo. Apenas coisas boas. Conversa. Maya hesitou. Cada instinto aguçado por anos de manipulações de Adrienne gritava para ela ser suspeito. Por que ele estava sendo tão gentil? Mas outra voz mais calma, aquela que estava cansado de ter medo, insistiu para que ela dissesse sim. Ela estava sozinha. Sentia falta de estar perto de pessoas que compartilhavam seu paixões. Eu adoraria, disse ela, surpreendendo-se. O jantar estava em seu loft no Mission District, um espaço deslumbrante repleto de livros, arte e madeira recuperada aconchegante. Era a antítese de a cobertura de Adrienne, uma casa, não um showroom. Os convidados eram calorosos, envolventes e, felizmente, alheios à sua presença.
Conexão com Adrian Frost. Pela primeira vez em meses, Mia se sentiu ela mesma novamente. Não a esposa descartada, mas Maya Elise, a historiadora da arte. Ela e Cassian conversaram por uma hora ininterrupta. Ele contou a ela sobre sua início, como ele trabalhou seu caminho a partir de uma pequena empresa de construção, sua visão sempre focada em criar espaços que comunidades servidas, não apenas egos. Ele ouviu de verdade enquanto ela falava sobre sua carreira abandonada e a paixão que ainda nutria por ela. Você deveria estar trabalhando na área, disse ele. Sua expressão é séria. Você tem um olhar brilhante. Já pensou em consultoria de arte para escritórios de arquitetura, curando os espaços que eles constroem? Eu nem saberia por onde começar, ela confessou. Novo projeto de biblioteca comunitária em Oakland. Eles têm um orçamento apertado para aquisições. Precisam de alguém com sua experiência para ajudá-los a encontrar peças acessíveis e significativas de artistas locais. Não foi uma esmola. Foi uma porta, ligeiramente entreaberta. Era um sinal de respeito pelo seu talento, algo que ela não sentia há anos. Lágrimas escorriam. Os olhos dela. Obrigada, Cassia. Isso significa muito. O relacionamento deles cresceu lenta e organicamente a partir daquela noite. Eles se encontravam para um café e discutiam o projeto da biblioteca. Ele lhe enviava artigos sobre novas exposições. Ela se viu ansiosa por seus textos, por sua presença calma e constante. Ele nunca falou mal de Adrian. Ele nunca se gabou dos detalhes do divórcio dela. Seu foco estava sempre nela, no futuro dela. O projeto da biblioteca tornou-se sua tábua de salvação. Ela se dedicou a ele, vasculhando vitrines de estudantes e pequenas galerias, encontrando com artistas jovens e ambiciosos. Ela era boa nisso. Ela negociava acordos, curando uma coleção, dando vida a um espaço. Ela estava construindo algo simplesmente, enquanto Adrienne tentava derrubá-la. A lenta mudança nela era palpável. O medo que tinha sido sua constante. A companheira começou a recuar, substituída por uma confiança crescente. Seu corpo estava mudando. O suave movimento de seu gravidez agora era uma curva visível e reconfortante. Ela estava criando vida de várias maneiras. Adrian, acostumado a atualizações de hora em hora de sua equipe de segurança, observou essa evolução com uma crescente sensação de raiva. Ele viu fotos de Maya, seu rosto animado e feliz, saindo do local da biblioteca em Oakland. Ele a viu compartilhando uma risada com Cassian Wolf sobre café. A narrativa que ele havia construído em sua mente, a patética esposa quebrada, estava sendo reescrito diante de seus olhos, e ele não era o autor. Sua obsessão, antes uma estratégia fria e calculada, era tornando-se um fogo ardente e consumidor. Ele via Cassiano não apenas como um rival nos negócios, mas como um ladrão, roubando o que era legitimamente dele. Não Maya, a mulher, mas a ideia dela, a mãe de seu herdeiro. Uma possessão de gelo. Vê-la prosperar sem ele pior com a ajuda de Wolf era uma experiência narcisista intolerável. Lesanho. As táticas legais se intensificaram. Seus advogados entraram com uma moção de emergência. Audiência, alegando que a situação de vida instável de Maya e suas associações questionáveis representavam um risco para o feto. Foi ataque velado à sua amizade com Cassiano. A vida de Adrienne com Siena estava se deteriorando rapidamente. Sua necessidade constante de validação pública imposta a ele. Ele voltou para casa em busca de refúgio apenas para encontrá-la no meio de uma transmissão ao vivo fazendo beicinho para seus seguidores. Uma noite, ela o confrontou, com a voz estridente. As pessoas estão falando, Adrian. Estão postando fotos dela com ele. É humilhante. Por que você não a esmagou? Ainda. Você prometeu que cuidaria disso. Estou cuidando disso, ele disse. A pressão em seu crânio aumentando. Não parece, ela gritou. Parece que ela está ganhando, e você parece fraco. A palavra fraco tocou fundo em sua alma. O único lugar onde seu pai, voz corrosiva ainda ecoava. Ele olhou para Siena em seu rosto perfeitamente construído,
Pela primeira vez, sentiu nada além de desprezo. Ele havia trocado um diamante por um pedaço de glitter, e o glitter estava começando a parecer barato. Ele saiu, deixando o ar respingando em uma nuvem de perfume caro. Ele dirigiu sem rumo pela cidade, com raiva e confusão se avolumando dentro dele. Ele acabou estacionado do outro lado da rua do modesto prédio de apartamentos de Maya. As luzes estavam na janela dela. Ele a imaginou lá dentro, sua vida seguindo em frente, essa nova pessoa crescendo dentro dela. Uma vida que ele tinha criado e descartado. Então ele viu. O carro de Cassian Wolf parou. Ele saiu, segurando uma sacola como que parecia ser comida para a viagem. Tocou a campainha. Foi deixado entrar e alguns momentos depois sua silhueta apareceu. A janela ao lado da dela. As mãos de Adrienne apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não era. Não se tratava mais de estratégia. Não se tratava mais de negócios. Era primordial. Ele tinha que quebrá-los. Ele tinha que provar que era o arquiteto do mundo dela. E se ele não conseguisse construí-lo, ele o queimaria até o chão. O pedido de uma audiência de emergência foi a declaração de guerra total de Adrienne. Ele não estava mais tentando controlar a narrativa. Ele estava tentando queimar a terra. O processo judicial foi obra-prima de difamação repleta de meias-verdades e insinuações cruéis. Retratava Maya como uma mulher imprudente, mulher emocionalmente instável e Cassian como um oportunista predador que a usa para atingir Adrienne. Solicitou que o tribunal ordenou uma avaliação psiquiátrica para Maya e concedeu a Adrienne a custódia temporária exclusiva do bebê no momento em que foi nascido. Sentada no escritório de Naomi Innes, Mia leu o documento, com as mãos tremendo. As palavras eram uma violação, uma distorção de sua realidade em algo feio e irreconhecível. Ele está usando o bebê como refém, disse Maya, com a voz trêmula de fúria, que queimou suas lágrimas. Não se trata da preocupação dele com a criança. Trata-se de me punir por não ter me quebrado. É uma tática clássica de terra arrasada de um narcisista, disse Naomi, com o rosto sério. Ele não suporta que você esteja construindo uma nova vida, principalmente com Cassie Wolf. Nós lutamos contra isso. Nós documentamos tudo. Seu trabalho no projeto de biblioteca, seu lar estável, suas consultas pré-natais. Construímos uma fortaleza de fatos para resistir a ele. Ficção. A data da audiência foi marcada. O impacto psicológico foi imenso. Maya sentia como se estivesse vivendo sob um microscópio. Cada ação examinada, cada escolha questionada. Dormir oferecia pouca escapatória. Seus sonhos eram preenchidos por tribunais estéreis e pelo sorriso frio e triunfante de Adrienne. Algumas noites, Maya, fiquei acordado, olhando para o teto rachado, com o coração batendo forte de medo. E se o juiz acreditasse em Adrienne? E se ela perdeu o NYX antes mesmo de abraçá-lo? O pensamento lhe tirava o fôlego. Às vezes, ela se via refletida na janela. Uma mulher cansada e ansiosa, com olheiras, mal se parecendo com a pessoa confiante que costumava ser. Uma voz sussurrou em sua mente. Talvez você seja instável. Talvez você realmente não seja forte o suficiente para isso. Talvez Cassian fosse melhor sem você enredado em sua vida. Mas então ela se lembraria da presença constante de Cassiano, de Naomi. Lealdade inabalável e os pequenos chutes vibrantes dentro de sua barriga. Por eles, ela tinha que continuar lutando. Mesmo que, em seus momentos privados, o medo e a dúvida acenam com cada resquício de esperança. Cassian era sua rocha. Quando ela ligou para ele, com a voz embargada enquanto lhe contava sobre o processo judicial, ele estava ao seu lado. Apartamento em menos de 1 hora. Ele não ofereceu banalidades nem garantias falsas. Ele sentou-se com ela, leu o documento inteiro e seu maxilar se apertou com uma raiva silenciosa e controlada. Ele não vai. Vença isso, Maya, disse. Depois de ficar presa debaixo d'água por muito tempo. Acho que estou me apaixonando por você também, confessou ela. Mas como? A mão de Cassian envolveu suavemente a dela,
e uma onda repentina de incerteza tomou conta de Maya. Ela se perguntou por um momento fugaz, se ela ao menos merecia esse tipo de gentileza, essa chance de felicidade. Sua mente se voltou para os sussurros de julgamento que ela imaginava em cada canto do seu antigo mundo. Uma mulher grávida, divorciada e abandonada. Agora sentada em frente a uma rival de seu ex-marido. Ela parecia alguém que buscava uma tábua de salvação, desesperada por algum afeto. Isso era apenas conforto ou algo real? O medo de ser visto como fraco ou como alguém que usa Cassiano para preencher um vazio em seu orgulho. Mas quando ela olhou para cima, o olhar de Cassian estava aberto e desprotegido, cheio de genuína respeito. Não pena. Isso a estabilizou o suficiente para dizer sim à esperança. O primeiro deles. O beijo não foi um beijo desesperado e apaixonado. Foi gentil, hesitante. Uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Era a promessa de um futuro que ela não ousara imaginar. Adrien, no entanto, estava em uma espiral. Sua obsessão a consumia. Sua vida. Ele estava distraído no trabalho. Seu toque mais forte vacilou. Ele fez uma oferta imprudente em um grande leilão para uma nova empresa de telecomunicações, uma decisão motivada pelo ego e não pela estratégia, e que resultou em perdas milionárias. Os membros do seu conselho estavam começando a sussurrar. O infalível Adrien Frost parecia instável. Sua vida doméstica era um deserto. Siena, vendo sua vida de sonho e a atenção de Adrienne se esvaindo, ficou mais desesperada. Ela alternava entre acusações gritantes e tentativas patéticas de reacender sua paixão. Ela se vestiria com a roupa cinza que ele uma vez encontrou. Emocionante, e ele olhava diretamente através dela, com a mente a quilômetros de distância, estacionado em uma rua em Hayes Valley. O que ela tem que eu não tenho? Ela gritou para ele. Uma noite, depois de passar uma hora olhando silenciosamente para o telefone, um particular. Foto do investigador de Maya e Cassian saindo de um restaurante na tela. Nada, Adrienne disparou. A mentira. Com gosto de cinzas na boca, mas era mentira. Maya tinha uma força silenciosa que ele confundiu com fraqueza. Ela tinha uma resiliência que ele não conseguia quebrar. Ela tinha um núcleo de integridade que fez Siena. Maquinações desesperadas parecem secas e baratas. Maya era real e ele a jogou fora por isso. Desempenho. O medo e o ciúme de Siena se transformaram em algo venenoso. Ela viu Maya não apenas como uma rival pelo afeto de Adrienne, mas como a bola de demolição para seu futuro cuidadosamente construído. O império de Adrienne ruiu, e ela também. Ela conseguiu escapar de uma origem miserável da qual se escondia. Todos, e ela não voltaria. Ela decidiu resolver o problema por conta própria. Encontrou o endereço de Mia. Tarde, ela apareceu na porta do apartamento de Hayes Valley, vestida com uma roupa incrivelmente cara. Seu rosto. Uma máscara de falsa preocupação. Maya abriu a porta, com o coração apertado. O que você quer? Estou preocupada com você, Maya. Começou Siena. Sua voz transbordava simpatia artificial. E eu estou preocupada com Adrien. Essa guerra entre vocês está destruindo ele. Essa guerra foi declarada por ele, disse Maya friamente. Não. Convidando-a para entrar. Mas você continua revidando? Siena pressionou, com os olhos brilhando. Você, Cassie Wolf. Vocês têm ideia do que estão fazendo? Estão fazendo o Adrien parecer fraco. E é isso. Coisa que ele não tolera. Ele vai te arruinar. Ele vai arruinar o Wolf. Ele vai queimar tudo antes de perder. Isso é ameaça. A fachada de Siena se quebrou. Um sorriso irônico contorceu seus lábios perfeitos. É um fato. Você se acha tão justa, não é? A pobre esposa abandonada. Mas você não é tão inocente quanto parece. Eu te conheço. Estavam alimentando suas dúvidas sobre mim muito antes de eu aparecer. Eu sei que você estava se fazendo de vítima para fazê-lo se sentir culpado. Maya olhou para ela, perplexa. Do que você está falando? Eu nunca fiz isso. Isso. Por favor. Siena zombou. Não se faça de boba.
Você acha que pode simplesmente levá-lo de volta? Ele não te quer. Ele só está fazendo isso porque seu ego está ferido. Deixe-o em paz. Desapareça. Pegue-o dinheiro e vá embora. É o melhor para todos, especialmente para o seu bebê. O confronto foi desconcertante. Sienna. As acusações eram absurdas, mas também reveladoras. Sienna não era uma vencedora confiante. Ela estava apavorada. Ela estava em uma armadilha, e ela sabia disso. A troca, no entanto, havia sido observada. Um homem em um carro estacionado do outro lado. A rua tinha filmado tudo com seu telefone. Ele era um investigador particular, mas não estava trabalhando para Adrien. Ele estava trabalhando para Cassian. Após o processo judicial, Cassian, com o coração pesado, contratou uma empresa discreta para Sienna. Suspeitava que ela fosse mais do que apenas uma participante passiva na crueldade de Adrienne. Ele precisava proteger Maya de todos os ângulos. Naquela noite, Cassian assistiu ao vídeo. Ele viu o desespero de Sienna. Ouviu suas acusações bizarras e infundadas. Algo parecia estranho. Em um palpite, ele tinha. O investigador faz uma análise aprofundada não apenas de Sienna Cole, a influenciadora, mas de quem ela era antes. O que ele descobriu foi o motivo oculto, o segredo que alimentava toda a sua existência. E era a chave que abriria o coração de Adrienne. Prisão autoconstruída e fazer seu mundo cuidadosamente construído ruir. O dia da audiência de custódia amanheceu cinza e opressivo. O céu sobre São Francisco tinha a cor de ardósia amassada. O tribunal era uma caixa fria de madeira projetada para intimidar e diminuir. Maya sentou-se ao lado de Naomi Winnie, de costas. Ereta, com as mãos firmemente entrelaçadas sobre a barriga de 6 meses de gravidez. Cassiane sentou-se 2 fileiras atrás dela, uma silenciosa e sólida presença. Adrienne sentou-se à mesa oposta, ladeada por uma equipe de 3 advogados. Ele parecia impecável em um vestido escuro. Terno severo. Seu rosto era uma máscara elegível de pedra. Ele se recusou a olhar para Maya, com o olhar fixo na bancada vazia do juiz. Ele irradiava uma aura de imenso poder inabalável. A audiência começou, e o advogado principal de Adrienne, um homem astuto e de cabelos grisalhos chamado Lincoln Graves, partiu para o ataque. Ele pintou uma imagem da vida de Ma como uma vida de instabilidade, citando sua mudança para um bairro menos seguro e sua atitude desaconselhável. Relacionamento com um homem conhecido por ter uma vingança contra o Sr. Frost. Ele estava tecendo uma ficção de imprudência. A cada palavra, Maya sentia sua realidade se esvaindo. Então, Naomi Huang se levantou para falar. Meritíssimo, ela começou. Voz calma e clara. Não estamos aqui hoje por causa da instabilidade do meu cliente. Estamos aqui por causa do Senhor. A obsessão de Frost. Naomi desmantelou sistematicamente o caso. Ela apresentou o contrato de Maya, seus registros pré-natais, cartas de recomendação brilhantes do conselho da biblioteca. Ela apresentou um relatório detalhado de uma criança. Psicólogo que avaliou Maya e a considerou notavelmente resiliente, eminentemente preparada para a maternidade. Então ela jogou seu trufo. Meritíssimo. Um lampejo de surpresa surgiu nos olhos de Adrienne. Ele lançou um olhar para Sienna, que estava sentada na primeira fila, subitamente pálida. E ele sabe, continuou Naomi, elevando a voz, dizendo que a senhorita Cole havia ameaçado minha cliente. Temos uma declaração sob juramento, de uma testemunha. Grave se opôs, mas a juíza, com o interesse despertado, permitiu. O clima no tribunal mudou. A primeira rachadura surgiu na fachada monolítica de Adrienne, mas Cassian sabia que não era o suficiente. Adrienne poderia descartá-la. As ações de Sienna eram as de uma mulher ciumenta. Ele precisava detonar a verdade. Durante um breve intervalo, ele se aproximou. Naomi e Maya, com o rosto sério. Ele segurava uma pasta fina. Há algo que vocês duas precisam ver, disse ele. Isso explica tudo. Ele expôs as descobertas de seu investigador. Sienna Cole nasceu Vera Clough. Seu pai, um pequeno
empreiteiro em Nova Jersey que havia sido levado à falência e ao desespero. Uma década antes, depois que sua empresa foi deliberadamente esmagado em uma aquisição de materiais hostis, o homem que orquestrou essa aquisição, que viu uma pequena competidor e decidiu extingui-lo por esporte, era um jovem e implacavelmente ambicioso Adrian Frost. O pai de Vera tirou a própria vida 6 meses depois. Maya ofegou, levando a mão à boca. Não foi coincidência. Foi uma longa trama de vingança. Ela não conheceu Adrian apenas em uma festa. Cassian explicou. Sua voz baixa e urgente. Ela o mirou. Ela o estudou. Ela passou 2 anos se manobrando para entrar em seu órbita. Ela descobriu suas fraquezas, seu ego, sua rivalidade comigo. Ela provavelmente o alimentou com mentiras sobre você, Maya, atiçando-a. Chamas de sua insegurança para empurrá-lo para seus braços. Isso nunca foi sobre amor. Era sobre vingança. Ela queria, para se tornar sua esposa, garantir seu futuro e então destruí-lo por dentro, assim como ele destruiu sua família. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. As acusações bizarras de Sienna, seu desespero, sua conhecimento íntimo de como manipular o ego de Adrienne. Adrienne, retornando ao tribunal, viu os 3 amontoados, viram o arquivo na mão de Cassian, e um pavor frio, uma emoção que ele não sentia desde a infância, começou a infiltrar-se nos seus ossos. Quando a audiência recomeçou, Naomi pediu permissão para convocar uma reunião surpresa. Testemunha no depoimento, Sienna Cole. O pânico brilhou nos olhos de Sienna. Ela tentou recusar, mas a juíza, agora com a curiosidade totalmente despertada, obrigou-a a depor. Sob a afiada lâmina de Naomi. Questionando, a compostura de Sienna ruiu. As mentiras foram desvendadas. Quando Naomi apresentou uma cópia do livro de seu pai, ao entrar com o pedido de falência com a assinatura de Adrienne nos papéis da aquisição, Sienna quebrou completamente. Ele mereceu. Ela soluçou, as palavras saindo de sua garganta crua e carregadas de uma década de ódio. Ela olhou diretamente para Adrian, seu rosto uma bagunça de lágrimas e rímel borrado. Ele tirou tudo de nós. Ele sorriu enquanto. Ele arruinou meu pai. Eu ia tirar tudo de você, Adrian. Sua empresa, seu nome, seu filho. Eu ia. Vou fazer você sentir como era não ter nada. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Cada câmera, todos os olhares se voltaram para Adrian. Sua máscara não apenas achou, como se estilhaçou. A revelação foi um golpe cataclísmico. Ele olhou para Sienna, a mulher que ele havia escolhido, e não viu um prêmio, mas uma víbora, que ele havia trazido voluntariamente para sua cama. Ele viu o último ano de sua vida não como uma série de escolhas que ele havia feito, mas como um roteiro escrito pela filha vingativa de um homem que ele mal se lembrava de ter arruinado. Sua traição a Maya não foi até mesmo sua própria ideia. Era um sintoma de sua própria vaidade, habilmente manipulada. O poder que ele acalentava, o controle que exercia com tanta arrogância era uma ilusão. Ele tinha sido um fantoche. Ele olhou para Maya, olhou-a de verdade pela primeira vez em um ano. Ele viu a mulher que amara, a força silenciosa. Ele havia insensivelmente julgado mal a vida que eles deveriam ter. Ele viu o inchaço de seu estômago contendo uma criança, nascido de um amor que ele havia assassinado. E ele a viu sentada ao lado de Cassian Wolfe, um homem que lhe havia mostrado respeito e bondade da qual ele fora incapaz. A voz do juiz era um zumbido distante. As palavras do advogado eram um ruído sem sentido. Toda a base da identidade de Adrienne, a mestra do universo, o homem no controle, havia sido pulverizado. Ele havia perdido tudo. Não seu dinheiro, não a sua empresa, mas a única coisa que ele agora percebia que não tinha preço. Uma conexão humana genuína. Ele não estava apenas esquerda. Ele foi exposto como um tolo. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando, alto contra o chão. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente se virou e saiu do tribunal, seus ombros para o. Pela primeira vez em sua vida, ele caiu derrotado. Ele passou pela multidão de repórteres,
seu rosto uma sombra medonha de branco. Ele entrou no tribunal como um rei exigindo sua propriedade. Ele saiu como um homem vazio, assombrado pelas ruínas de uma vida que ele sozinho e tão estupidamente destruiu. O acerto de contas tinha. Não vem de um rival ou de uma quebra de mercado, mas dos fantasmas de sua própria crueldade. O rescaldo da audiência foi uma implosão silenciosa. O caso foi arquivado. As petições de Adrienne foram retiradas com um e-mail de 2 linhas de um advogado júnior do seu escritório. A história, no entanto, explodiu. A história do milionário frio, sua amante vingativa e sua esposa resiliente virou assunto em São Francisco. Mas, pela primeira vez, a narrativa não se concentrou no poder de Adrienne ou na falsidade de Siena, mas na dignidade silenciosa de Maya. Adrienne desapareceu da vista do público. Ele se retirou para sua cobertura silenciosa, mas o silêncio era diferente agora. Não era, não mais um símbolo de seu controle, mas um reflexo de seu vazio. Siena se foi, seu nome e rosto desaparecendo enquanto, tão rapidamente quanto apareceram, deixando para trás apenas os destroços de sua vingança latente. Adrienne estava sozinho com a bagunça da vida. Ele não lutou contra o divórcio. Os papéis foram assinados sem contestação. Ele atendeu a todos os pedidos de Maya e Naomi. Completude jurídica e física. Custódia do bebê para Maya. Um fundo de pensão alimentícia generoso e incondicional e a transferência formal de uma parte significativa. Parte de seus bens líquidos para ela. Não foi uma negociação, foi uma penitência. 3 meses depois, Maya deu à luz um menino saudável. Ela o chamou de Fênix, mas o chamou de NYX. Ele a tinha quente, olhos castanhos e um tufo teimoso de cabelo escuro. Houve momentos, mesmo no silêncio do quarto do hospital, em que Mia duvidou de si mesma. Enquanto embalava a NYX para dormir, ela sussurrou promessas silenciosas, mas também medos silenciosos. Ela realmente conseguiria fazer isso sozinha. Ela seria o suficiente para ele agora que o mundo deles era apenas o 2 deles. Às vezes, à noite, quando NYX chorava e Cassian não estava lá, a exaustão e a incerteza pressionavam fortemente. No peito, ela se lembraria das vozes do seu passado, das pessoas que sussurravam que uma criança precisava de um lar inteiro. Família, que Maya nunca se recuperaria do que havia perdido. Mas todas as manhãs, quando os pequenos dedos de NYX se enrolaram nos dela, uma resolução feroz surgiu nela. Projeto compartilhado de reconstrução de uma vida. Foi mais forte por isso. Mesmo como Maya observou Cassiano com seu filho, seu coração às vezes se contorcendo de culpa e gratidão. Culpa por ter confiado nele. Tanto e gratidão por ele nunca tê-la feito sentir-se fraca por precisar de ajuda. Às vezes, ela se pegou comparando sua vida com aquelas que via em revistas de luxo. As famílias perfeitas, o esforço sem esforço. Mães. Ela se perguntava em seus momentos mais vulneráveis se NYX um dia ressentir-se das escolhas que fez ou desejar uma história diferente. Mas essas dúvidas sempre desapareciam quando ela viu os olhos de Cassiano, firmes e cheios de admiração silenciosa, e quando viu o sorriso do filho, percebeu que ela não era perfeita. Mas, aqui nesta nova vida, ela estava inteira. 6 meses após o nascimento de NYX, Maya recebeu um e-mail inesperado. Era do Adrien. Era curto, sem o jargão corporativo habitual e surpreendentemente direto. Maya, sei que não há palavras que possam desfazer o dano que causei. Fui um tolo, cego pela arrogância que interpretei mal. Para ter força, eu traí você e traí nosso filho antes mesmo de ele nascer. Não espero nada de você. Não. Perdão, não uma segunda chance. Mas eu gostaria de ser um pai para NYX. Não um provedor, não um nome em um fundo fiduciário. Mas um pai. Comecei a terapia. Estou tentando entender o homem que me tornei. E me tornar o melhor. Se você estiver disposto a permitir, eu gostaria de vê-lo. Os termos seriam inteiramente seu. Adrien. Maya leu o e-mail várias vezes. O velho Adrien teria enviado uma demanda por meio de seus advogados. Esta mensagem era diferente. Era despojada de ego.
Era o som de um homem que finalmente havia chegado ao fundo do poço e estava começando a lenta e dolorosa escalada de volta. Ela conversou sobre isso com Cassia. Sua resposta foi, como sempre, comedida e solidária. NYX merece uma. Pai, disse ele. Se Adrien estiver realmente disposto a fazer o trabalho, a ser um bom pai, isso é um presente para seu filho. Waizu, a escolha é sua, Maya. Você está no controle agora. Mas enquanto Cassian falava, Mia. O peito apertou de ansiedade. Ela se preocupou em deixar Adrien voltar à vida de NYX, preocupada que ele pudesse um dia decepcionar o filho do mesmo jeito que ele a decepcionou. E se NYX crescesse e se ressentisse dela por manter seu pai longe? E se a presença de Adrienne reabrisse velhas feridas que Maya tanto lutou para curar? Ela passava longas noites, olhando para o teto, ouvindo a respiração suave de NYX, debatendo o que era realmente melhor para ele. O mundo estava cheio de pessoas prontas para julgar as escolhas de uma mãe. Mas só Maya sabia o custo de cada decisão, de cada risco. E ainda assim, ela fez sua escolha com a esperança de uma mãe, de que as pessoas podem mudar e que seu filho merecia a chance de mudar. Conhecer tanto a dor quanto a possibilidade de perdão. Ela concordou em um encontro em um parque público. Numa tarde fresca de outono. Adrien parecia diferente. Ele havia perdido peso. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma incerteza hesitante. Ele não tentou tocar em NYX a princípio. Ele apenas olhou para ele, seus olhos cheios de um universo de arrependimento. Esse foi o começo da redenção de Adrienne. Não foi uma grande arco cinematográfico. Foi um processo lento, doloroso e privado. Foi estranho. Visitas supervisionadas no parque. Era ele aprendendo a segurar o filho no colo, a trocar fraldas, a existir em um ambiente, sem tentar comandá-lo. Ele vendeu a cobertura e mudou-se para um apartamento menor, com dimensões mais humanas. Ele deu um passo, como CEO da Frost Holdings, assumindo um papel menos público no conselho. Ele foi desmantelando o monumento que ele havia construído para o seu próprio ego, pedra por pedra. Ele nunca recuperou Maya. Ele nunca tentou. Ele viu o amor fácil e genuíno entre ela e Cassia. Viu o lar estável e feliz que eles estavam construindo para Nix. Ele entendeu com uma clareza que era dolorosa e libertadora, que havia perdido seu direito para aquela vida. Sua redenção não era sobre recuperar o que havia perdido, mas sobre honrá-lo à distância. Era sobre se tornar um homem digno de ser pai de NYX. Durante aqueles anos, Maya às vezes ainda questionou a si mesma. Ela estava sendo generosa demais ou não o suficiente? Houve dias em que a dor do passado se aproximava furtivamente e a pegava desprevenida. Quando ela via Adrienne empurrando o NYX em um balanço e sentia um nó de medo antigo se contorcer dentro dela. Mas conforme NYX crescia, Maya viu que o menino era feliz, aberto, curioso, amorosa. Essa era a única resposta de que ela precisava. 2 anos depois, Maya, Cassia e uma NYX risonha e travessa estavam alimentando patos perto do lago no Golden Gate Park. Era um domingo perfeito. Maya, agora, uma consultora de arte requisitada com sua própria pequena empresa de sucesso, sentiu uma sensação de contentamento tão profunda que era como a luz do sol a aquecendo de dentro para fora. Do outro lado do lago, parcialmente escondida por um salgueiro, Adrienne os observava, a uma distância respeitosa. Ele jamais interromperia a vida que haviam construído. Poucos meses depois, cercado por pessoas próximas, amigos e familiares, Maya e Cassiane se casaram em um ambiente simples e ensolarado. Cerimônia com vista para a Bahia. NYX, segurando um pequeno buquê, ficou entre eles enquanto trocavam votos. Cassiano. A mão tremia quando ele colocou o anel no dedo de Maya, mas sua voz era firme quando ele prometeu a ela o amor eterno. A história não era sobre o começo de um conto de fadas, mas sobre ressurgir das cinzas e construir algo real. Juntos. Quando Maya olhou para o marido e o filho, ela soube que era assim que a verdadeira felicidade se sentia. Um segundo. Uma oportunidade.
difícil e intensamente estimada. Ele não estava espionando. Ele estava apenas observando. Ele viu seu filho feliz e amado. Ele viu a mulher que havia jogado fora, radiante e próspera. Uma pontada aguda de sua perda colossal o atingiu como sempre. Mas desta vez foi seguido por outra coisa. Um silêncio. Sentimento de gratidão. Gratidão por eles estarem bem. Gratidão por, apesar de seus melhores esforços para destruí-lo, isso. Uma vida linda existia. Ele deu um pequeno sorriso triste e receptivo. Ele tinha sido um homem frio. Milionário que havia perdido tudo. Mas, na derrota, ele encontrou um resquício de sua humanidade. Não era o final que ele esperava. Já tinha escolhido, mas era o que ele havia conquistado. Ele se virou e foi embora. Não um titã da indústria, mas apenas um homem. Finalmente entendendo a verdadeira medida da riqueza. E assim, Adrian Frost aprendeu a lição mais difícil de todas. Você não pode colocar um preço em um coração humano. A jornada de Maia das profundezas da traição para uma vida cheio de amor autêntico e propósito é um poderoso lembrete de que nossa maior força é frequentemente forjada em nosso mais profundo dor. Esta não era apenas uma história sobre a queda de um homem rico. Era sobre a incrível ascensão da mulher. Mostra que o verdadeiro poder não está no controle ou na riqueza, mas na resiliência, perdão e coragem para construir uma nova vida a partir das cinzas da antiga.